Penso que Deus está dando um tom nessa manhã. Enquanto o Senhor nos conduzia em adoração, falei ali com o João, me veio na hora o Salmo 23 na mente. E se você observar bem o Salmo 23, você vai ver uma coisa tão maravilhosa, de uma declaração de Deus para nós. Ele fala que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de repouso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O lugar lindo que Ele me leva para repousar, são pastos verdejantes, me leva para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, Ele me guia pela vereda da justiça. Ele está comigo nesse lugar lindo, maravilhoso, como aqui, ó. Olha os pastos verdejantes em volta, como um lugar tranquilo. Ele diz que Ele nos guia para aí, Ele está conosco aí. Mas depois assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lugar ruim, não é legal, não é bom, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, no pasto verdejante, no vale, na sombra, na morte, Tu estás comigo, e Teu bordão e Teu cajado me consolam. Mas quando passa por isso, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nos pastos verdejantes, no vale, na sombra, na morte, diante dos adversários, eu estou contigo. E diz mais: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E Jesus resumiu o Salmo 23 quando ele disse: todos os dias estarei convosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Em todo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, Ele está conosco. Para uma ação, para outra ação, para outra ação, mas sempre uma ação dEle e a presença dEle sobre nós. Senhor amado, um dia na história, Tu te dispuseste, Senhor, nos céus e te esvaziaste, Senhor, vindo à terra, te tornaste um semelhante a nós, e viveste nessa terra, Senhor, como um homem sem pecado, sem dolo, fazendo bem por toda parte, Senhor, curando todos os oprimidos do diabo, tocando, beijando, comendo, andando, abençoando, ministrando, falando, externando Tua doutrina, ensinando no Senhor como viver nesta terra dignamente, Senhor, diante do Pai. Mas não parastes aí, Senhor, Tu foste até a morte, foste até a morte de cruz, e te tornastes maldito por nós, Senhor, e ali, Senhor, Tu nos substituiu, e ali Tu nos incluiu, e ali, Senhor, Tu nos lavou de todos os pecados, ali, Senhor, Tu tirou e levou sobre Ti todo o dano, Senhor, todo o castigo. Ali nós recebemos a paz da Tua parte, Senhor. Mas Tu, Senhor, foi até o Hades, mas ele não pôde Te reter, Senhor, porque em Ti não havia pecado. E Tu subiu da morte, Senhor, venceste a morte. E quando subiu, disseste: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, Senhor, não parastes ali, Tu subistes aos céus. E os céus Te receberam, dizendo: levantai, ó portas, levantai vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E foste exaltado, Senhor, nos céus, foste glorificado nos céus,
E o pai disse: assenta-te à minha direita, meu filho, até que todas as coisas sejam restauradas. E Senhor, ansiamos pelo dia de ver Tu vindo em poder e glória sobre toda a terra, sobre todo o universo, Senhor, porque Tu és o único Senhor do Senhor, Rei dos reis, nosso amado irmão Jesus. Glorificamos Teu santo nome nessa manhã, Senhor. Aleluia. Bendito Deus e Pai. Podeis assentar, meus irmãos. Eu gosto dessa expressão, podeis assentar. Jesus é bom, e a caravana só melhora. Aleluia. Uma confabulação santa aqui, para discernir um caminho que eu estava, meu coração entre duas coisas que acho que são importantes para nós, mas como nesta manhã muitos dos nossos amados irmãos, homens, alguns não estão aqui, eu vou segurar um ponto para de noite para que eles possam ouvir. Eu vou falar nessa manhã, se Deus me der graça, me ajudar, e as minhas irmãs, quero começar assim, primeiro, ladies first. Dá o privilégio de falar primeiro para as irmãs, e peço a autorização dos esposos, os maridos que estão aqui, que me deem a liberdade de eu poder falar com toda a liberdade, em toda a liberdade. Nós estávamos num retiro há poucos dias em uma cidade dos Estados Unidos chamada Indianápolis, e nós convidamos um casal do Canadá, da igreja que está lá no Canadá, e vieram. Ela é filha de portugueses e ele é canadense, não fala português nada, não entende nada de português. Ela entende bastante do português, mas ela fala 80%, 70%. Ela consegue se comunicar em português. E quando eu estava falando do papel da mulher, havia um tradutor. Enquanto ele traduzia, ela olhava para o marido e dizia assim: eu entendo o que o Mário fala, não é tudo isso que ele está traduzindo, não. Não é desse jeito assim, depois eu te explico direitinho como é o papel da mulher. Isso foi muito gracioso, a reação dela, brincando, estava brincando com o esposo, claro. Queridas, preciso de toda a atenção de vocês, amém? Não vou emitir opiniões pessoais. É um assunto hoje em dia, infelizmente, difícil de ser falado. Algumas expressões que usamos, elas são tomadas de uma forma equivocada, quando ela não é bem explicada. Em Rio Preto, quando eu falei só do como a mulher funcionar no encontro da igreja, como é que a mulher se posiciona, e foi ao ar o vídeo, eu li os comentários embaixo, e algumas pessoas entravam fazendo comentários bastante duros e acusativos. Então eu estou exposto aqui para falar com toda a autoridade da Escritura, da palavra do Senhor, não com desejos pessoais, nem com tendências, por ser um homem, mas sim por ter que transmitir o preceito, o testemunho, o princípio e a verdade do Senhor. Amém? Gênesis 2:18, podemos ler? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu creio que todas as irmãs que estão aqui, que são casadas, querem ser sábias. Amém? E não querem
com as próprias mãos derrubar, se tornar insensata e derrubarem sua própria casa. Apesar do homem ser o cabeça, como diz a palavra, e nós vamos falar longamente sobre isso à noite, se preparem, homens, prepara bem o lombo. O homem, é muito importante para o homem o comportamento de sua mulher. É muito importante na casa. O comportamento é a revelação que a mulher tem do seu papel. E o papel da mulher é ser ajudadora idônea, apta, sábia, para desempenhar o seu papel. Eu gosto de fazer essa comparação sempre que eu começo a falar sobre esse assunto. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triuno. É um, são três, são um. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Os três em essência são Deus, mas em função são diferentes. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. O Pai quer uma família, o Filho quer um corpo e o Espírito quer um edifício de pedras vivas, um templo. Eles estão trabalhando juntos para a mesma coisa, mas têm funções diferentes. O Pai atuou profundamente, fortemente no Velho Testamento. Jesus vem e atua no tempo apostólico, e o Espírito Santo desce para dar continuidade na igreja. Então você vê que eles atuam no mesmo sentir, são todos, em essência, é Deus, mas em função são diferentes. O Filho diz que vai colocar tudo debaixo, o Pai vai dar tudo para o Filho, e o Filho vai colocar tudo debaixo do Pai, vai devolver para o Pai. Então nós, como homens e mulheres, em essência, somos iguais, mas em função somos diferentes. Deus estabeleceu homem e mulher e deu funções diferentes para cada um. Quando casa, cada um tem um papel a desempenhar na casa, na família, neste relacionamento. E cada um tem que entender bem qual é o seu papel. Se você vai num teatro e começa a ter confusão entre os personagens, não fica legal a peça, né? Não vai ficar boa. Mas cada um tem um papel a desempenhar, tem uma função a desempenhar. E Deus disse para a mulher que a função dela é ser ajudadora idônea. E quando Deus estabelece isso lá desde o princípio, quando Ele fala para a mulher isso, e Ele estabelece isso, Paulo, quando vem para o Novo Testamento dar algumas explicações, eu acho que seria bom depois, eu não vou fazer isso agora, eu não vou poder ler esses textos agora, mas você poderia ver que ele faz algumas considerações que nós vimos lá em Rio Preto, algumas delas, faz considerações, porque primeiro foi feito, porque primeiro isso, porque primeiro, depois aquilo, depois aquilo, parece tão, vamos dizer assim, simples o que ele está dizendo, mas eu penso que tem uma profundidade que talvez nós não tenhamos entendido até hoje. Eu sempre me perguntei, havia o homem e a mulher no jardim. Primeiro foi criado o homem, depois veio a mulher, por causa do homem, e foi dada como ajudadora idônea, e de repente a mulher ouve a serpente, ele fala que ela foi enganada, o homem não, e ela come do fruto primeiro, ela desobedece primeiro. E por que o pecado não entra por ela? Porque entra pelo homem, e me parece que ele estava perto, viu? Porque diz que ela come e dá para ele, e ele come, e o pecado entra. Já havia ali estabelecido Deus funções. Quando ele cria, Gênesis 2,18, ele está dizendo que vai dar para ele quem? Uma o quê? Ajudadora idônea.
Então, quando a mulher entende o seu papel, quando a mulher entende o que Deus espera dela, o que Deus quer dela, quando ela se posiciona adequadamente na sua função, naquilo no seu papel para desempenhá-lo, você traz muita bênção para a sua casa. É um problema a menos para administrar. Mas você precisa ter revelação desse papel. Você precisa compreender ele mesmo. Então, quando Deus fala para a mulher isso, que é ajudadora idônea, ele então diz que a mulher, primeiro ele dá 3 mandamentos para a mulher, e o primeiro mandamento que ele dá para a mulher é submeter-se ao marido como a Cristo. Vamos ler? Efésios 5, 22 a 24. Podemos abrir, queridos, a Escritura? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Por quê? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como? Assim também em tudo. Duro esse texto, não? Se for tomado ao pé da letra, como fala, e ele tem que ser tomado assim, porque é doutrina. É um comportamento irrepreensível. Como me submeto ao meu marido? Como a igreja ao Senhor. Por que eu tenho que me submeter ao marido? Porque o marido é o cabeça da mulher. Mas por que ele é o cabeça? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ok, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Depois vocês podem ler também Colossenses 3,18 e 1 Pedro 3, de 1 a 6. A sujeição, amadas, está ligada ao princípio de autoridade. Ao princípio de autoridade estabelecido por Deus. Rebelar-se ao marido, não é que você está se rebelando a um homem, você está se opondo a Deus. Porque aquele que rejeita a autoridade estabelecida por Deus, rejeita o próprio Senhor. É muito sério. O comportamento que Deus espera, para que você possa ser de ajuda, e você possa ser idônea. Então, quando você rejeita alguma ordem, alguma ação do teu marido, quando você se opõe a ela, quando você se comporta de uma forma que você bate de frente, você não cede e você endurece, você não está resistindo ao teu marido, você está resistindo uma autoridade delegada por Deus, você está resistindo o próprio Deus. Isso tem que ser entendido. Fiquem tranquilas que eu vou falar com eles à noite. Mas vocês têm que entender o papel de vocês. Nós, como discípulos do Senhor, cada um tem que entender a sua parte. Tem que compreender ela com revelação. E eu vou dizer para vocês uma coisa que me incomoda muito, há muito tempo, vou dizer isso nesse momento, depois eu continuo sobre a submissão. É que a maioria de nós que trabalha, se empenha no seu trabalho, se empenha em prosperar, em melhorar sua capacitação, faz cursos, se atualiza, se prepara, mas ninguém faz curso para a família.
Ninguém se prepara para a família, ninguém cai para dentro da Escritura para ver exatamente como Deus quer, não faz um curso de imersão na Bíblia para entrar dentro das palavras do Senhor e entender exatamente como Deus espera que você atue. E é o lugar que nós convivemos mais, é o lugar onde nós vamos ter nosso acolhimento, é o lugar onde nós passamos tempo, é quem está de fato conosco. Mas nós vamos levando as coisas e acontecendo, e vamos reagindo e tendo reações, mas não olhamos para as consequências que essas reações podem produzir ao longo dos anos. Então, quando Deus diz assim: o teu papel, minha filha, o teu papel, minha filha amada, é ser ajudadora idônea. Para que você seja ajudadora idônea, submete ao teu marido, como a igreja se submete a Cristo. No que, Senhor? Em tudo, minha filha. Em tudo. Não tem jeitinho, amadas. Não pode dar jeitinho. O esposo pede para fazer uma coisa, te deixa algo para você fazer, combinou com você, deixou você lá e fala: ah, mas melhor é assim. Não é melhor. A tua ideia pode ser melhor, mas o melhor é fazer exatamente como foi dito, porque a bênção de Deus, gravem isso aí, a bênção de Deus não vem pela melhor ideia, a bênção de Deus vem pelas autoridades delegadas por Ele. Por favor, guardem isso no coração, porque vocês podem estar tirando bênçãos da casa de vocês, quando vocês atuam de uma maneira que vocês resistem e se opõem, ou têm uma ideia melhor. E aqui eu confesso, de carteirinha de 37 anos de relacionamento, 80% das vezes a ideia delas é melhor. Mais do que 80, meu amor. Mas não é pela melhor ideia, é pelo princípio. E vou dar uma dica para vocês, minhas irmãs. Posso? Vocês me escutam com amor? Porque é com amor que eu falo para vocês. Se o que o teu marido está determinando está errado, não é o melhor, não foi a melhor decisão, por causa da tua submissão, Deus abençoa. Por causa do seu princípio, Deus abençoa, porque você se sujeitou. E não tem coisa mais que alegre o coração do Pai do que a obediência e a sujeição. Ele abençoa, fica tranquila. Mas ele tomou uma decisão assim que não foi a melhor, mas eu estou junto. Submeter-se não é simplesmente dizer: está bom, vamos ver no que dá. Submeter-se é: estou junto com você para fazer com que isso aconteça. Você não vai encontrar em mim oposição. Você não vai encontrar em mim alguém que está puxando para outro lado. E você não vai encontrar em mim aquele rostinho de satisfação quando deu errado. Falei. Não. A submissão não é uma ação, a submissão é uma atitude de coração. Porque eu entendi meu papel. Eu entendi meu papel. Estão comigo, irmãs? A submissão é um reconhecimento de uma autoridade estabelecida por Deus. A submissão não anula a mulher. Alguns, quando se fala nisso, nesses dias então, é uma palavra horrível. Submissão, sobe os cabelos, arrepia um bocado de gente. Submissão não é
diminuir a mulher é menos, não, a essência é igual, mas são funções diferentes, e Deus estabeleceu assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho culpa. Vamos dizer que fosse ao contrário, Deus dissesse, homem, submete a tua mulher, como é que vocês gostariam que a gente atuasse? Eu ia ser submisso, já sou. Oh, não, me equivoquei aqui. Estou brincando, ela sabe que eu estou brincando. Se é o que Deus quer, é o que eu quero. Se é o que Deus quer, é o que eu quero. Se é o que Ele determina, é isso que eu quero viver. Mas eu não dou conta. Então eu preciso depender dele. Amém? O diabo é que quer fazer o contrário. Exatamente. O diabo é que quer ministrar o contrário do que a palavra de Deus fala. Então, por exemplo, a mulher pode falar assim, não, se Deus tivesse falado diferente que o homem se submeter, o diabo lá no mundo ia falar assim, mas está errado também. Isso. Duas coisas atrapalham o propósito de Deus na família: machismo e feminismo. O machismo é extremo que Deus não é, e feminismo é extremo que Deus não estabeleceu. Deus estabeleceu o papel para cada um, estabeleceu a ordem, a harmonia na casa, dando a função para cada um. E o diabo vem através de um montão de coisas do mundo tentando extremar estas coisas. As duas estão erradas. Pois não, Boligon? Uma boa pergunta, e nós vamos falar à noite com os homens sobre isto. Já que você traz, no meu entendimento, o que Deus pede para a mulher é mais fácil do que o que Ele pede para o homem. Porque o que Ele pede para a mulher, para cumprir o seu papel, é submeter como a igreja submete, a igreja erra. Mas pede para o homem amar como ele ama, e ele não erra no seu amor. E nós vamos conversar muito sobre isso, viu, meus amados companheiros de batalha. Agora temos irmãs que o esposo não é convertido. Como faz? Como faz? A palavra está lá em 1 Pedro capítulo 3, podemos ler? A Bíblia tem conselho para todas as situações, todos os momentos de nossa vida e todas as circunstâncias que passamos. 1 Pedro 3, 1 e 2. A mulher que tem marido incrédulo não tem que submeter ao marido? Sim ou não? Ele está falando que é o marido crente? Não. Então tem que submeter também. Para ser ajudadora idônea, tem que submeter esse marido, mesmo que ele não conheça os princípios de Deus, nem viva o seu papel adequadamente. Aí ele diz assim para as mulheres, no capítulo 3 de 1 João 1 e 2, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas, submissa a vosso próprio marido, para quê? Objetivo, para quê? Eu vou ser submissa, mas para que eu vou ser submissa? Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Mas sabe o que muito fica guardado desse texto? Digam para mim se não é isto: sem palavra alguma. Não, a ênfase não é no sem palavra. O sem palavra tem sentido se há uma ação forte, contundente, de um comportamento coerente. Sem palavra alguma, seja ganho sem palavra, por meio do quê?
Ou seja, o teu procedimento fale tão forte que você não precise dizer palavra alguma. Jesus nunca nos manda ficar sem ações, sempre nos manda reagir violentamente, fortemente, com a mesma intensidade, porque a ação produz reação. Se alguém te dá um tapa na cara, ele diz assim: reage forte, enfia o outro lado da cara. Fica parado não foge, dá o outro lado. Se alguém te arrancou a capa, arranca e dá para ele também a túnica. Não fique inerte, não fique parado. Tem uma reação, sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento. E ele vai fazer uma comparação, ele continua dizendo: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços, tal, seja porém o homem interior do coração unido, um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso nós vamos conversar um pouquinho mais. E minha irmã ali soprou no meu ouvido hoje uma frase que eu achei interessante, eu acho que cabe ela aqui agora. Muitos ficam para escolher a noivinha olhando para a parte externa, física, ser linda, uau! A beleza pode passar. Mas a fome não. A fome não. Mas é melhor ter uma mulher que cozinha maravilhosamente bem o resto da vida, com espírito manso e tranquilo, com um comportamento adequado, do que aquela exuberante, maravilhosa. Nada contra as exuberantes, mas porque elas também podem ser excelentes em tudo. Por favor, é só mostrando que observe o que procede dentro. Por quê? Porque o exterior se corrompe. Toda vez que eu vou no espelho, eu percebo que o pecado habita em mim. Só está caindo. Só está ficando mais marcado. Cada vez está piorando a coisa. Não está melhorando, mas a minha esperança é que o homem interior se renova. Amém? As irmãs têm que submeterem aos maridos incrédulos, mas é o comportamento, o procedimento delas é que vai fazer com que eles sejam impactados. Temos testemunhos, vários testemunhos de irmãs que o esposo não se converteu, que ela se converteu, ela se converteu, o marido não, e lá, um tempo atrás, em encontro de homens, que nós estávamos, só os homens, foi um desses maridos foi até lá, e posso estar nesse encontro com você? Se pode, claro, é bem-vindo. Ele veio, daqui a pouco disse: posso dizer algo no microfone? Eu disse: pode. Ele foi ao microfone e disse: eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois a estes homens aqui que estão instruindo vocês, porque faz 6 meses que eu não consigo brigar com a minha mulher. Eu quero agradecer. Eu não sei o que vocês fizeram, mas que a outra mulher que está lá em casa Senhor, não fizemos nada. Tem um que habita nela e que ela se submete a Ele e a sua palavra. Ela ama fazer a vontade do Senhor. Ela quer agradar o seu Senhor. Então, a submissão não implica, às vezes, que a mulher não fale, não opine. Algumas mulheres, quando entendem, tem que ser submissa ao marido em tudo, e eu não posso dizer nada. Não. Tem que falar, sim. Tem que opinar, sim. Tem que dar seu contraponto, sim, porque é ajudadora idônea. Você tem que opinar sobre todos os assuntos importantes da família. Todas as vezes você tem que dar sua opinião, você tem que externar aquilo que você sente, pensa e entende. E compreende daquele tema.
Então você tem que dar opinião, não é ficar muda, porque o marido é o soberano. Não, opina, fala, diz, com uma postura coerente, correta, tranquila, mas diga tudo o que você pensa. E depois que você disse tudo, opinou sobre tudo, descanse. Você fez sua parte. Você cumpriu tua parte. Entrega na mão do Senhor e deixa que o teu cabeça se vire diante de Deus. Mas opine, diga. Minha esposa opina. Minha esposa tem opiniões para todas as coisas e eu gosto de ouvir. Quero ouvir sua opinião, quero entender seu ponto, quero entender os detalhes, as coisas que eu não vejo, posso não estar vendo. Eu quero estar atento para ouvir. Amém? Então, submissão não implica em não falar. Tem que falar. Quando a esposa, esse ponto é importante, não esquecer. Já que tem que ser submissa em tudo, aí fica aquele negócio assim, e se ele abusar? E se ele for cabeçudo? E se ele se comportar de uma forma abusiva, exercendo sua autoridade? O que eu posso fazer? Primeiro, chama ele na alcova, chama naquele momento íntimo lá no quarto e diz: meu bem, estou preocupada com essa atitude tua, assim, 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 assim. Como ele é cabeçudo, ele não vai te ouvir. Aí você já vai assim, meio que se entupir, porque eu não posso, ter uma reação aqui. Então, qual é o próximo passo? 2 testemunhas. O princípio serve. Chama 2 irmãos maduros, um casal que cuida da vida de vocês, e queria falar diante de vocês com meu esposo, porque quando falamos sozinhos eu não obtive a atenção dele. Eu queria toda a atenção dele para o que eu vou falar. Aí eu gostaria que vocês estivessem juntos comigo. Aconteceu assim, eu estou achando ele fazendo isso, o casal está ouvindo, ele vai ficar mais... Se ele é sábio, ele vai ficar mais seguro, pode contradizer, tal. Não ouviu, leva para quem? Se o casal entende que o marido realmente está abusando da sua autoridade, as autoridades que estão sobre o seu marido vão atuar para corrigir seu mau comportamento. Estamos todos protegidos pelo princípio de autoridade. Se você tira a autoridade, meus irmãos, e foi o que foi tentado ser feito nesse país, você cria o caos. Tirou a autoridade, vira caos. Por isso, em todos os segmentos, todos os setores, existem autoridades delegadas, para que haja paz e não se instaure o caos. Amém? Estão comigo ainda? Cobri os pontos, eu creio, sobre a submissão. Qual é o próximo mandamento que Deus diz para a mulher? Está em Efésios 5:33. E a esposa respeite ao marido. Em algumas traduções fala reverencie ao marido. Alguns que vão ouvir esse vídeo já devem estar se torcendo ao ouvir só essa expressão, reverencie ao marido. Respeitar significa, ou reverenciar, significa ir além da simples obediência, é ter uma constante atitude de acato e honra na presença e na ausência do marido. Uma simples obediência é ter uma constante atitude de acato e honra na presença e na ausência
do marido. O respeito ao marido se manifesta na forma de falar, no tom da voz, nos modos, nos gestos e no olhar. Fala, respeite o seu marido. Quando você for falar, quando você for olhar, aquela olhada fulminante, aquela olhada condenatória, aquela atitude de travamento, não vai por esse caminho. Esse caminho só endurece o outro lado. Respeite. Também respeitar implica em não depreciá-lo ou desprezá-lo, nem a sós, nem diante dos filhos, e muito menos diante de outras pessoas. Jamais fale mal dele para outros. Está desrespeitando, está expondo. E a palavra pede que você respeite o teu marido. E nessa atitude dela, se ela despreza, se ela deprecia, ela é responsável em ensinar seus filhos a respeitar o seu pai, pelo seu exemplo a ser dado diante deles. Se eles veem que ele sai, ela reclama, fala, bate boca, diz coisas, deprecia, despreza, não concorda, externa seus sentimentos, seus pensamentos, está levando os filhos a uma revolta contra uma autoridade delegada por Deus. E eles não vão só atuar de uma forma ruim com o pai, mas vão atuar de uma forma ruim com qualquer autoridade que eles não gostarem do que ela está fazendo. É sério. É sério, é um comportamento que você, por isso que eu digo, tem que fazer uma imersão na Escritura, tem que buscar do Espírito Santo a capacitação, tem que compreender bem quais são os pontos que eu estou indo contra aquilo que Deus pediu. Às vezes nem estou percebendo, às vezes nem, não acho que fiz uma cara, fiz um negócio, isso também é. Então precisa depender muito do Espírito Santo para cumprir o seu papel, para andar segundo a vontade de Deus. Posso dizer para vocês assim, e os maridos que estão aqui me digam se não é: não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito da sua esposa. O homem se sente afrontado na sua essência. Quando é desrespeitado, desacatado. Quando é enfrentado de uma forma que produza desrespeito àquela autoridade que Deus delegou. Há uma reação, pode haver uma reação forte. Estou certo, maridos? Sim ou não? E eu posso dizer para vocês também que a mulher respeitosa é a alegria do marido. Uma mulher que tem essa atitude, que tem um comportamento de sujeição, que tem um comportamento de respeito, se conduz convenientemente, que é sábia para conduzir sua casa, que não se coloca para a destruição, mas coloca-se para a construção, para a edificação, busca Deus, depende de Deus e faz as coisas de conformidade com aquilo que Deus espera, na dependência do Espírito Santo. Ela é a alegria do marido. Provérbios lá fala sobre isso, não fala? Sobre aquela mulher, Provérbios 31. O marido tem prazer, tem alegria. Tem maridos que dizem: fiquei preso no trabalho, volta muito tarde. Às vezes tem como sair antes, mas não tem prazer em voltar para casa. Tem uma mulher rixosa, tem uma mulher murmuradora,
tem uma mulher que desrespeita, tem uma mulher que não cumpre o seu papel, não tem prazer em voltar. Mas o homem que tem uma esposa que se submete em tudo a ele, que é companheira dele, que é ajudadora idônea, que está junto com ele, que o respeita, que o trata com respeito, com carinho, com apreço, esse homem tem vontade de voltar para casa, não quer ficar com amigos em lugar nenhum, não quer, nada é melhor, nem futebol é melhor para ele. Viu, meus amores? Me ajuda aí, viu, os homens? Nem futebol. Manuel. Nem futebol. É um deleite. E olha que o galão da massa é lindo, hein? Primeiro ponto, submeter-se. Segundo ponto, respeitar. Terceiro ponto, ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 4, que já lemos. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que tem grande valor diante de Deus? Um espírito manso e tranquilo. Não seja, não significa que não tenha. Não seja, mas não está dizendo que não use e tenha. É importante a esposa estar atraente para o marido. Casou, o marido chega em casa, está com aquele cabelo todo atado, com uma touca enfiada na cabeça, com um vestido todo jogado. O marido chega da rua, e na rua estão aquelas mulheres passando para tudo, que era tudo bonito, e ele chega em casa e olha assim: Senhor Jesus. Não, meu amigo, chegou 5 horas, 6 horas, 6 horas que ele está voltando, vai lá, toma aquele banhinho, põe aquele perfuminho, dá aquela ajeitada no cabelo, dá aquela ajeitadinha aqui, passa aquele negocinho, põe uma roupa agradável. Quando o marido chegar, maridão, meu amor, estava te esperando, querido. Na rotina da vida, você está lá desgrenhada, está lá com uma roupa qualquer, está de qualquer jeito, está de pantufa, está de não sei o que, o cara só olha a mulher dele com roupão, com não sei o que, com pijamão, com não sei o que lá. Não, a mulher tem que, não diz que não tenha, diz não seja. Isso é o principal. Mas não está proibindo, que isso, teu coração não esteja nisso, mas não significa que você não tem que se preparar. Há uma guerra aí fora, irmãs. Há uma guerra. E nós temos que cuidar uns dos outros. Então é importante que no adorno não seja sem exagero, penteados chamativos, com 5 colar no pescoço, com 4 correntes aqui, um anel em cada dedo, uns 3 brincos pendurados, uns 6 furos na orelha, sem exagero. Mas fique atrativa. Se prepare para o teu esposo. Mas o valor que Deus dá é para um espírito manso e tranquilo. Uma atitude inquieta da mulher comunica insegurança e falta de descanso. Mulher que é inquieta demais comunica insegurança e falta de descanso. Mulheres intranquilas tornam-se inconvenientes, exageradas e rixosas, porque não tem um espírito manso e tranquilo, não confia naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus disse. Seja um espírito manso e tranquilo. Eu não entendo por que, João, as irmãs
são tão ansiosas que passou só 6 meses que ele não arrumou a pia e elas ficam inquietas. Só 6 meses. Muita ansiedade, muita inquietude. Espírito manso e tranquilo. Isso, meus irmãos, é um exercício, minhas irmãs, é um exercício de dependência do Espírito Santo. Buscar ser mansa e tranquila. A mulher é imediatista, a mulher quer tudo rápido, a mulher quer resolver tudo na mesma hora e todas as coisas juntas. Nós não temos essa capacidade. Nós somos limitados, eu confesso a vocês, irmãs. O homem é limitado, é uma coisa de cada vez. Quando começa uma conversa em casa que ela quer abrir o seu coração, Edmo, você termina entendendo tudo, né? Não. Ela começou pelo ponto A e termina no Z. Você não sabe qual é o ponto que realmente foi o que causou alguma coisa. Porque a mulher é assim, ela quer resolver tudo. Mas nós ficamos no A. Enquanto ela já está lá no Z, eu estou aqui no A ainda, tentando entender o A. Está tudo, né? Como fala aquele videozinho daquele, está tudo conectado, né? Nós não. Nós precisamos de cada coisa. Porque quando você conecta em cada coisa, você consegue resolver aquela coisa. Então precisa ser um espírito manso e tranquilo, uma coisa de cada vez. Esperar. Não dá até para dar uma empurradinha, mas de leve. Aprender a esperar, aprender a depender do Espírito, aprender a orar. Eu costumo dizer assim, ele está para chegar. Ele disse que quando chegar, seria, amor, hoje estou voltando ao trabalho, um pouco cansado, seria bom se tivesse o banho já tivesse pronto, uma jantinha boa, aquela comidinha que eu gosto. Não, meu amor, pode deixar, vai estar tudo prontinho para você. Aí ele chega, aí a pantufinha dele já está ali, você está já pintadinha, bonitinha, arrumadinha, o cheiro da comida já está subindo, o banho já está aberto, o chuveirinho lá, ele entra, toma o banho dele, mas antes, um pouquinho antes, pouca coisa, quando ele vai para o banho, tu diz, amor, enquanto você toma banho, fica à vontade, pode demorar 15 minutos, 20, relaxa no banho, querido, eu vou orar. Aí você ajoelha do lado da cama, mas assim, meu bem, eu tenho o costume de orar em voz alta. E começa a pedir tudo que você quer do Senhor, que faça com ele. Senhor, abençoa meu maridinho querido, precioso, que é tão amoroso, que ele seja mais amoroso ainda, Senhor, do que ele tem sido. Derrama essa graça sobre ele, para que cumpra o seu papel, que ele dê uma ajeitadinha na pia, Senhor. Eu sei que ele não tem tempo, que ele tem estado tão... Mas, Senhor, provê para ele um tempo precioso, para ele arrumar aquela pia que não para de pingar. E, Senhor, também aquela guarda-roupa que despengou aquela porta aqui. Eu sei que no final de semana, assim, um minutinho só, que ele, se ele não conseguir, Senhor, dá para ele capacitação ou recurso para que ele contrate alguém que possa fazer o serviço dele. Mas espírito manso e tranquilo, amém? Que é de grande valor para quem? Para o Senhor. Mulher é imediatista, quer tudo pronto, quer tudo resolvido. Então esse espírito manso e tranquilo não vai comunicar insegurança, ela vai descansar, vai entender que é isso que Deus espera dela. Harmonia nisto. Estão comigo ainda? Já encerramos. Vou repetir algo que eu acho que alguns aqui já ouviram, mas a repetição é boa para a confrontação e para ver se estamos de acordo. 4 mulheres na Bíblia que me chamaram a atenção. 2 mulheres
E aqui vem um ponto que é no primeiro ponto da submissão em tudo. Duas mulheres que tomaram atitudes que trouxeram um dano enorme. Uma trouxe um dano para a raça inteira e outra trouxe um dano para 2 nações. Eva e Sara. Eva tinha ouvido do marido que não era para comer nem tocar. Ela não segue isto. Além de não seguir aquilo que foi determinado, que foi dito, ela ainda o induz a fazer e leva ele a fazer algo que Deus tinha dito para ele não fazer. E quando o homem deixa de seguir o que Deus disse para ele fazer e segue aquilo que a esposa disse para ele fazer, que é contrário àquilo que Deus disse para ele, traz dano. E nesse caso aí o dano foi sobre a raça humana inteira. Sara, quando Deus fala que ia fazer de Abraão uma nação, e diz que ele e ela teriam um filho, e que eles gerariam, ele diz: eu já tenho 100 anos, um corpo amortecer. Ela fala: meu corpo já está, não tenho mais nem como ter filho, como vou ter filho nessa idade? E Deus disse: não, eu sou Deus, né? Eu vou fazer. E ela tenta mudar, ou seja, Abraão recebeu uma palavra de Deus, dizendo que é através de vocês, Sara, que eu vou abençoar, é através de vocês dois. Sara vem e muda, com aquele jeito, aquela conversa, aquele carinho, aquela coisa, eu já estou, quem sabe... Abraão cede, tem um filho com a serva, Ismael. Ismael gera toda a nação árabe, Isaac toda a descendência judaica, ascendência. E Deus diz: vão guerrear perpetuamente. Amadas, por favor, de coração eu peço isso a vocês, cuidado, quando vocês trouxerem alguma coisa que vocês querem que mude, se assegure que você dependeu de Deus, se assegure que você está cooperando, se assegure que você buscou o Senhor, se assegure que o Senhor está te orientando a chegar até teu esposo para ajudá-lo em alguma coisa. Não se oponha, não acenda, não jogue, porque aqui nos 2 casos, foi Adão, talvez ele tivesse desejo de comer aquela, porque tinha curiosidade, então foi uma ação animando o homem para a sua carne, para o seu pecado, e aqui também Sara anima ele para a sua carne, ter outra mulher. Se assegurem de que quando vocês têm algo para dizer fortemente ou com clareza para o esposo, não seja algo que desloque ele daquilo que vocês já entenderam que Deus pediu para ele. Vai ter danos muito ruins. 2 mulheres fantásticas para mim, tem outras, mas essas 2 me chamaram a atenção, que é a mãe de Sansão, esposa de Manoá. Nem fala o nome dela. A Bíblia não cita o nome dela, eu pelo menos não achei. E um anjo aparece para ela, ela ouve o anjo diz que ela vai ter um filho assim, que cria o filho assim, 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 assado. Ela imediatamente vai e conta para o seu marido. Seu marido lhe dá uma orientação, diz: quando aparecer o anjo de novo, me chama. Ela podia ter uma reação: vai orar, filho. Eu sou mulher de oração, eu oro, sou profetisa, o anjo falou comigo, para você buscar Deus. Não, ela entende seu papel. Imediatamente que o anjo aparece de novo para ela,
a palavra é específica e diz, ela não ouve nada, ela sai correndo para buscar seu marido, para cumprir aquilo que ele pediu para ela. Vai lá e busca ele e bota ele diante do anjo. Quando ele chega diante do anjo, o anjo diz, tudo que ela te falou, fui eu que falei para ela, faça. Ele sai com ela, o anjo vai embora, ela sai com ela, ele duvida. Ele vira e diz, não sei se... Ela vira assim, não, por favor, faz, é assim mesmo. Isso é uma ajudadora idônea. Edifica a sua casa, depende de Deus, é sábia. A outra é Maria. Tinha tudo para ser para se ensoberbecer. Deus escolheu aquela menininha para dela nascer o filho dele. Tinha tudo para ficar soberba, para enfrentar tudo e todos. A partir do momento que José toma ciência e Deus fala com José que aquilo foi mesmo gerado pelo Espírito Santo, e ele teve que ter fé e ouvir a Deus mesmo para crer, Deus não fala mais com Maria. E ela não se opõe a isso. Ela não cria caso. Ela submete ao marido de uma forma, minhas irmãs, que, olha, eu vou dizer para vocês, é de tirar o chapéu, como diz por aí, né? Porque ela tem o filhinho, está recém-parida, como diz o baiano, parto normal, numa estrebaria, pouco tempo de, vamos dizer assim, de recuperação. O marido diz de madrugada, porque ele tem um sonho, de madrugada ele desperta e diz, sobe no burro, nós vamos para o Egito. Eu disse, para aí, José, eu estou recém conseguindo dormir, terminei de amamentar. Você é maluco? Você não pensa nisso? Eu acabei de amamentar, estou recém-parida, ainda estou cheia de dor, subir no lombo de um burro e viajar. Você é maluco? Não dá para ser de manhã? Não tem esse diálogo. Imediatamente, em tudo, imediatamente ela sobe, vai para o Egito. No Egito, de repente, eles dizem, nós vamos embora agora do Egito. Sobe no burrinho e vamos voltar. E ela volta. Vamos morar onde? Lá na Galileia. Ué, a gente não... Vai lá. Não tem, você vê só ela, e ela podia botar uma banca, podia botar uns senões, podia criar algumas coisas, não, imediatamente, a palavra é rica, assim, imediatamente, prontamente, uma mulher que foi um modelo, e trouxe dano para duas nações. Uma trouxe bênção para uma nação, uma trouxe dano para a geração, para a raça inteira, outra trouxe a bênção para toda a raça. Comportamento, ação, amém? Estão comigo ainda? Podemos orar, minhas irmãs, entendendo bem o papel de cada uma, entendendo bem que tem que ter revelação desse papel, entendendo bem que você deve imergir na Escritura, debruçar na Escritura, pegar exemplos das mulheres, situações que vocês veem, meditar nelas, ver o que Deus espera, comportamentos que Deus deprecia, comportamentos que Deus exalta, comportamentos, atitudes, coisas que fizeram, coisas que se espera que seja feito. Busque aqui, aqui tem toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento, para que você se torne uma mulher sábia, edifique a tua casa. Deixa eu dizer de novo,
Minhas irmãs, nós, o marido de cada uma, precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês sejam uma conosco. Nós precisamos de vocês juntas, não na oposição. Precisamos que vocês compreendam isso e nos ajudem. Porque vocês são nossa ajudadora idônea. Preciso de ti, meu amor.